Olá, tudo bem? Estamos hoje aqui para falar do esquizoide. E o esquizoide, agora você que se identificar com esse traço, vai perceber muito bem o porquê você funciona dessa maneira. E você que não é esquizoide, vai perceber as pessoas que têm esse traço e vai facilitar em muito a sua comunicação com essas pessoas também, auxiliando inclusive no desenvolvimento delas, dando segurança para que você então tenha um bom relacionamento. Meu nome é Rogério Ricardo, sou psicólogo e hipnoterapeuta e hoje nós vamos falar então do esquizoide. Lembrando então lá do primeiro traço, no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, assista para que você possa entender cada fase dos 5 traços de caráter. Então lembrando, o esquizoide é durante a gestação até um primeiro mês de vida. Então, como eu disse já no outro vídeo, nós vamos perceber então que na vida adulta o esquizoide ele tem algumas características emocionais, mentais e físicas bem características. O esquizoide é aquela pessoa magra, magrela, onde mostra as quinas dos ossos. Os ossos dela são muito aparentes. Joelhos, cotovelos, a saboneteira. Então, quando você vê o esquizoide, não tem como você não identificá-lo. Geralmente o esquizoide ele tem pouca energia no seu corpo. As pernas são bem finas, a bunda é bem fininha, magrinha, bem fininha mesmo, bem magrinha. Quase não tem bunda, né? Nós vamos ver que existe somente uma pele que esconde os ossos ali. O esquizoide também, ele tem o braço mais alongado, a cabeça é mais alongada, uma testa bem ressaltada, porque ele tem ali então um cérebro que ele vai pensar bastante, ele vai raciocinar muito, então ele tem a cabeça bem destacada, às vezes dá a sensação de que ela é maior proporcionalmente ao corpo. Geralmente o esquizoide usa óculos para se esconder um pouquinho também, porque o esquizoide ele vai trazer a preocupação inconsciente dele é a rejeição do ambiente. Lembra que nós falamos? Então agora ele diante do ambiente, ele dificilmente vai se expor para que ele possa então ali sentir a dor dele, o medo dele quando esse ambiente não for agradável. Quando as pessoas, por exemplo, não entenderem que ele está dando uma ideia, aquela ideia ela pode ou não ser rejeitada da maneira correta, mas para que ele não sinta a dor da rejeição, então nós precisamos entender como ele está funcionando. É uma pessoa que emocionalmente você não pode esperar dela, por exemplo, emoção, sentimento, porque ele é muito razão, muita criatividade, muita imaginação. Por exemplo, o esquizoide ele não vai demonstrar amor, ele vai falar de amor, é diferente. Isso não quer dizer que ele não ame, mas ele tem a maneira dele de expressar esse amor, diferente de outros traços que vão estar muito mais ativo, muito mais envolvido. Então, se você conhece o esquizoide, ele não gosta de abraço, ele não gosta que fica tocando ele, isso incomoda ele. Então não fique apertando, não fique tocando, não fique querendo dele sentimentos, bajulações, querendo que ele, por exemplo, seja meloso. Ele não vai ser meloso. Não espere que o esquizoide, se você é esquizoide, você não vai engordar como oral, você não vai ficar gordinho, porque é do seu traço de caráter ser magrinho. Então, às vezes a pessoa é muito magrinha e fala assim, eu não consigo engordar de jeito nenhum. Se você é o esquizoide, você pode até ter um pouquinho de oralidade, porém você não vai engordar mesmo, porque é do seu traço, é do seu perfil. Então, se você entende isso, você vai se amar mais, você vai se aceitar mais e dessa forma então você vai ter um desenvolvimento pessoal com muito menos dor, com mais aceitação e aí sim você vai usar todos os recursos que você tem à sua disposição. Por exemplo, o esquizoide ele vai trazer dentro de uma empresa algumas condições de trabalho que são favoráveis a ele. Ele gosta de ficar um pouquinho mais sozinho, em um canto, por exemplo, para que ele possa colocar a parte criativa dele em funcionamento. Ele não vai gostar, por exemplo, de trabalhar numa condição de atendimento de público, onde ele tem muito contato com pessoa. Isso não quer dizer que ele não consiga. Ele consegue, mas a energia dele vai gastar com muita intensidade porque ele não tem essa habilidade de ficar ali conversando, ajustando, fazendo meio de campo. Mas dá para ele, por exemplo, um trabalho onde ele tem que ser criativo, imaginativo, onde ele tem que dar ideias. Um designer, por exemplo.
Então você vai perceber que ele acaba se desenvolvendo muito bem. Cada traço de caráter, se observado, se entender a dor, se entender os recursos, você então vai escolher o trabalho que realmente vai te dar satisfação, porque senão você vai trabalhar numa empresa, aquela situação que você já deve ter ouvido falar, pô, tô indo para a guerra, tô indo para a luta, pô, mais um dia de trabalho, aquela lamúria, aquela dor, aquele sofrimento. As pessoas que trabalham nessa condição que você conhece é porque ela não está utilizando o recurso do seu traço de caráter. Talvez ela está ali pelo dinheiro, talvez ela está ali pelo status, mas ela não está desenvolvendo de verdade o que ela tem de melhor, o potencial real dela, onde o traço de caráter vai trazer satisfação, vai trazer prazer na vida e vai fazer sentido para que ele possa se desenvolver. Falando ainda mais sobre o corpo do esquizoide, é muito interessante. Geralmente o esquizoide, eles têm os olhos muito esbugalhados, bem grande, mas o olhar dele às vezes é aquele olhar de peixe morto. Ele tem também os lábios muito finos e geralmente sem cor, sem vida. Então a expressão física do esquizoide é uma expressão de pouca energia, como eu havia falado. Então não é muito difícil de você identificar o esquizoide. Talvez você possa falar, pô, meu namorado é esquizoide, ou a minha namorada é esquizoide, ou o meu marido é esquizoide. Então é por isso que ele não gosta de abraço, então é por isso que ele não expressa sentimento, então é por isso que ele não fica falando que me ama, então é por isso que ele não gosta de estar no meio de muita gente, ou ele não gosta, por exemplo, de fazer alguns serviços repetitivos, não gosta. Ele não gosta de serviço repetitivo. Ele tem um mundo imaginário onde ele pode todos os dias criar infinidades de opções. Então, para ele trabalhar numa condição onde seja muito repetitivo, para ele é sofrimento e é dor. Esse é um exemplo do esquizoide, algumas características do esquizoide. Em vídeos futuros nós vamos falar do esquizoide no amor, nós vamos falar do esquizoide na profissão, nós vamos falar do esquizoide em muitos outros ambientes, em muitas outras condições, para que você cresça ainda mais, identifique os seus traços e você realmente alcance o sucesso, a satisfação e o prazer de viver. Até o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo e vamos fazer com que mais pessoas tenham esse conhecimento. Até o próximo vídeo.